pessoal, hoje eu tô aqui pra falar do livro Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu ando buscando alguns clássicos pra ler e esse livro se enquadra bem nisso. Eu nunca tinha lido nada do Charles Dickens, então era um autor que eu queria conhecer. E eu gostei muito desse livro. É uma história muito rica, muito interessante, com vários tipos de personagens, que tem uma crítica social aí à sociedade vitoriana e inglesa, mas é claro que algumas coisas continuam sendo bem atuais relacionadas a preconceito, a classe social. Então eu vou falar um pouquinho da história. Essa história vai contar a história do Pip, Philip Pirrip. Bem, como ele é criança, ele começa contando pra gente que ele não conseguia pronunciar o nome todo dele, então ele se chamava de Pip e as pessoas começaram a chamar ele de... O Pip é um órfão que foi criado pela irmã. E é engraçado que ele mesmo narra a história em primeira pessoa. Então ele vai contar que a irmã o criou à mão. E isso é muito elogiado pelos vizinhos e pessoas que moram aí próximas a ele. Ele mora numa cidade bem assim interior, perto de um pântano, num lugar assim meio esquecido. As pessoas costumam elogiar que a irmã dele o criou à mão o tempo todo. Você vai ver essa expressão no livro. E ele vai falar que acha que ela, inclusive, cria o marido assim à mão também. Pra ele isso quer dizer, assim, quase que o mesmo que criou violentamente. Você vê que as pessoas querem dizer que ele é criado com a rédea curta, digamos assim. Só que a irmã dele, ela é bem dura, bem bruta mesmo, ela chega a ser violenta, tanto com ele quanto com o marido. Então ele sempre assim tentou viver se esquivando das agressões da irmã e com uma amizade muito grande pelo cunhado, o Joey. O Joey sempre tenta safar um pouco o Pip dos castigos. Ele mesmo tem que tomar cuidado com a esposa. E eu me diverti assim com a narração do Pip dessa infância aí, apesar trágica, ele tem um jeito engraçadinho de contar essa parte, então não fica aquilo tão pesado. E um dia, um tio do Joey, que é um cara que tem um pouquinho mais de dinheiro, uma condição social assim melhor, e a irmã dele puxa maior saco desse tio do Joey. Um dia ele falou que a Miss Havisham pediu a ele pra levar um menino até a casa dela pra brincar. É claro que ele não conta pra essa família que a Miss Havisham é uma senhora reclusa, que nem ele mesmo vê essa Miss Havisham. Ele é um cara que gosta de contar vantagem, então ele fala que é super amigo dessa senhora riquíssima, que não sei o que, e que conseguiu pro Pip, que o Pip fosse lá, que lembrou do Pip, mas você logo vê que a coisa não é bem assim. E o Pip vai brincar na casa dessa Miss Havisham, e aparentemente é só pra entreter essa senhora que não tem ali nada o que fazer. E a casa é bem sombria, eles andam mesmo de dia assim com uma vela dentro de casa. E quem leva ele até a Miss Havisham é uma menina, mais ou menos da idade do Pip, que o Pip fica assim, interessadinho, querer saber quem é e tal. E a Miss Havisham pede pra ele brincar de carta com essa menina pra distrair, já que ele não consegue brincar sozinho. O Pip chega lá e fica meio aterrorizado. Por quê? Ele vai se deparar, além desse aspecto sombrio do lugar, com uma senhora vestida de noiva. Um vestido de noiva, assim, muito antigo, já assim, com ares de se desfazendo, porque ela é uma pessoa já de idade. E ninguém explica nada pra ele, e a gente só vai ficar sabendo da história da Miss Havisham mais à frente no livro. Então eu não vou contar pra não estragar, assim, as revelações aí da história. A Miss Havisham criou essa menina, a Stella, e a Stella é bem arrogante, bem metidinha. Ela vai fazer com que o Pip se sinta inferior, e isso muda muito assim o tom do personagem no livro. Ele vai pra casa e acha aquilo tudo vulgar, acha que ele é vulgar, acha que a casa é vulgar, que o próprio Joey, que ele tanto gosta, é um homem assim, vulgar. Fica imaginando que não quer de jeito nenhum que a Stella ou a Miss Havisham apareçam por lá e coisas do tipo. Então a gente tá o tempo todo dentro da cabeça desse personagem e acompanha aí o pensamento mesmo dele e como esse pensamento fica tocado aí pela Stella. E ela o trata super mal, a gente percebe que a Miss Havisham até se diverte um pouco com esses maus tratos, então a gente percebe que é uma criação aí da Stella
Pra ser uma menina assim, superior, além de ser bonita, ela se sentia superior aí em relação aos homens e aos meninos, no caso, quando ela é criança. Mas pelas perguntas, pelo tom da Miss Havisham, a gente percebe que é algo bem ruim aí. Um dia a Stella é mandada embora para estudar e aprender em outro lugar. E o Pip fica bem triste e o próprio Pip é dispensado da casa da Miss Havisham, porque ele já chegou numa idade que ele pode ser aprendiz, ele já é um adolescente, ele tá entrando aí na adolescência, e ele começa a ser aprendiz do Joey. Só que tudo isso que ele viveu na casa da Miss Havisham modificou o Pip e ele não quer mais ser aprendiz do Joey, ele fica arrependido de ter ido na casa da Miss Havisham e sempre assim, meio reclamão das pretensões que ele tem na vida. Até que há uma outra coisa inesperada que acontece com ele. Ele recebe um advogado que ele viu na casa da Miss Havisham e esse advogado fala que ele tem um benfeitor anônimo e que ele vai receber dinheiro, uma mesada para se tornar um cavalheiro, para ele ir para Londres, e que ele não pode fazer pergunta de quem é esse benfeitor e nem investigar e nem tentar descobrir até que esse benfeitor resolva se revelar. É claro que ele vai ficar com a ideia de que é a própria Miss Havisham que é esse benfeitor, mas ele não pode perguntar, mesmo já tendo visto o advogado, que é o Mr. Jagger, e vai para Londres, deixa o Joey. Nessa época a irmã já não oferece mais perigo a ele, porque acontece uma situação envolvendo a irmã, então ela tá lá em casa viva, mas não tá mais no seu juízo assim, não incomoda mais ninguém. E quem tá cuidando da casa é a Bide, uma menina que ele conhece assim desde a infância, que tem mais ou menos a idade do Pip, um pouquinho mais velha, e que ajudou ele em alguns momentos a aprender, porque eles estudavam no lugar todo errado, mas a Bide conseguia aprender algumas coisas e ensinar pro Pip. Então a Bide fica cuidando aí do Joey e da irmã do Pip, e o Pip vai. Só que desde o começo que o Pip resolve ir, ele começa a ter a preocupação de que o Joey se tornou uma pessoa aí inferior a ele. E chega a pedir a Bide para ensinar alguma coisa pro Joey. E a Bide dá um fora nele, porque ele foi bem idiota nesse pedido. E o Joey continua sendo aquele super amigo que também acha que não deve ficar atrás do Pip, já que o Pip agora tá numa outra posição. Então o Pip vai para Londres, ele é aconselhado a ir estudar com um senhor que é parente da Miss Havisham. Então mais um link aí na história com a Miss Havisham. O Mr. Pocket, o filho do Mr. Pocket, ele fica muito amigo do Pip e consegue ensinar para ele coisas de como ser um cavalheiro. E ele vai estudar na casa desse Mr. Pocket. E o Mr. Pocket, apesar de ser um cavalheiro, vive meio de aparência, porque ele tem um monte de filhos, a casa é uma bagunça, a esposa não quer cuidar das crianças, as babás que cuidam. Então a vida do cara é um caosinho. E o filho dele mais velho, que fica amigo do Pip, mora em Londres e tá tentando se virar por conta própria, sem muita ajuda de custo do pai. E o Pip acaba assim adotando esse amigo também, e o dinheiro do Pip vai pros dois e rola uma amizade bem bonita entre eles dois. E ele acaba esquecendo totalmente o Joey. Mesmo quando ele volta à cidade dele, ele não visita o Joey, então você fica com raiva do Pip por esse esquecimento do Joey. E ele próprio fica com raiva de si mesmo, ele fica com a consciência pesada, a gente vê isso no livro, mas ele não consegue voltar e ver o Joey. E nos momentos que eles se encontram, o Joey o trata como um senhor. Então a gente vê na história que essa questão da classe social é um pensamento assim quase unânime entre os personagens. Mesmo o Joey, que é um cara legal, ele também pensa dessa forma, ele acha que tem que tratar o Pip como senhor. E é claro que o jeito do Pip não ajuda, né? O Pip só reforça isso, mesmo sem querer em alguns momentos. E então essa amizade fica muito abalada e muito distante, o que é bem triste, porque o Joey é um cara ótimo, não guarda ressentimento do Pip, não fala mal do Pip, igual o tio dele vai falar, porque o tio dele acha que ajudou muito o Pip, colocando ele na casa da Miss Havisham. O personagem é mó ridículo.
E então todas essas pequenas relações vão ser mudadas pela ascensão aí do Pipe, embora o Pipe viva mais ou menos. Ele acaba gastando mais do que ele devia, ele acaba sofrendo muito, pensando na Stella, questionando-se porque ele agora tem uma condição um pouco melhor, se ele vai estar à altura da Stella, se a Stella vai querer ficar com outra pessoa mesmo assim. A Stella, quando volta, ela passa a dar atenção assim a todos os cavaleiros, sabe? Encorajar e depois cortar o interesse. E o Pipe fica ali de joguete, sem saber o que pensar sobre os sentimentos dela. E ela continua sendo metida em alguns momentos, snob em alguns momentos. São poucos os momentos que a gente vê uma fragilidade na Stella. E essas relações todas, chega um momento que há um confronto, inclusive com a Miss Havisham, por essa criação que ela deu à Stella e pelos motivos dela, que a gente fica sabendo ao longo do livro. Então, essa parte do confronto pra mim é a mais legal, tanto entre a própria Stella e a Miss Havisham, quanto o Pipe e a Miss Havisham. Então eu não vou dar detalhes pra não estragar pra vocês, mas há um momento em que há uma grande revelação e uma grande reviravolta na história. Muda muito do que o Pipe achava que seria o seu futuro, e mais uma vez o Pipe mostra que assim, ainda não aprendeu com a vida, que as coisas não são simples, e ele continua errando, e por mais que ele queira acertar, você acha que ele aprendeu, que ele cresceu, mas não, ele vai se mostra de novo meio preconceituoso. Só bem pro final a gente tem uma mudança. É um personagem que, com os próprios erros, ele mostra que ele é muito humano. É um personagem muito real, muito fácil de crer. E é sem dúvida um personagem muito bem construído ao longo da narrativa. Você entende tudo que ele pensa, tudo que ele passou. Consegue até... fica torcendo para que ele mude, mas consegue... mas os movimentos dele fazem sentido, assim, com a história. Também há vários outros personagens na história, alguns personagens que o Pipe conhece que o ajudam a ver o bem, digamos assim, e outros que o deixam com medo, deixam inseguro, e todos os personagens na história fazem sentido no final. Tipo, não há um personagem solto ali. No começo do livro, enquanto ele ainda mora aí com a família, ele é ameaçado por um bandido fugitivo. E o bandido faz ele levar comida pra ele, bebida, e ele fica com tanto medo que ele leva. E ele carrega assim o medo dessa situação virar contra ele. Durante o livro inteiro acontecem algumas situações esquisitas em relação a isso. Há muitos personagens importantes nessa história do Pipe. E no final tudo é muito bem amarrado, tudo surpreende bastante nessa reviravolta que eu falei. Então o livro vale muito a pena, eu recomendo que vocês leiam. Tem alguns momentos que o livro é um pouco mais parado, porque o Pipe ele tem momentos muito melancólicos e muito assim, sofredores, que ele fica pensando o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer, e se ele fez errado, o que ele devia ter feito, que agora a coisa já passou, então não tem mais como consertar. Então em alguns momentos você fica meio com raiva do Pipe, querendo sacudir ele, mas em alguns momentos você fica com pena dele, você torce por ele. Então é um personagem que desperta muitos sentimentos. A parte assim amorosa da trama é a parte assim que menos me desperta assim torcer ou não pra ele ficar com a Stella, porque embora a Stella tenha seus motivos, não dá pra gostar muito dela. Então isso pra mim foi indiferente se ele ia ficar com ela ou não. E eu gostei do final, tanto em relação a isso, quanto em relação aos sentimentos dele com o Joe e com a família. Achei o final bem interessante e o final não é óbvio. Então é uma história muito bem escrita. Eu li o livro nessa edição aqui da Landmark, ela me foi emprestada pela Camille. O livro não é tão grosso assim como parece. Essa é uma edição bilíngue, então história em português vai até a página 291. Mas ainda assim é uma história grande, porque vocês podem ver que a letra é bem pequena e a página dessas edições é bem larga. Então a partir daqui a gente tem uma edição em inglês, em que a página é dividida assim, em duas colunas. Mas é isso. Vale a pena ler, leiam.
conheça aí a obra do Charles Dickens. Ele é um escritor muito importante da literatura inglesa. Conforme você lê esses livros, você vê que vários conflitos aí entre os personagens, entre os sentimentos, que a gente vê em muitos livros hoje, tem sua base nesses clássicos, e você está procurando uma trama diferente e não está achando nos livros novos, vale muito a pena ler um livro como esse, com uma trama tão rica, intrincada e cheia de reviravoltas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de comentar, de curtir se você gostou. Se puder se inscrever no canal, eu fico muito grata. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.